Você já parou para pensar que muitas vezes o maior medo de uma pessoa não é fracassar, mas sim ter sucesso? Pode parecer estranho, mas acontece com muito mais frequência do que você imagina. Pessoas que passam anos sonhando, planejando, lutando e quando finalmente as coisas começam a dar certo, elas travam, elas sentem um peso enorme e em alguns casos elas até sabotam tudo o que conquistaram. Seja bem-vindo à Verdade da Mente, eu sou formado em Psicologia e muito curioso a respeito do comportamento humano. Hoje eu quero falar sobre esse medo do sucesso, porque eu também já vivi isso e aprendi que existe uma chave mental muito importante para você atravessar esse momento sem deixar que o medo roube a leveza da felicidade. É muito curioso como a mente funciona. Quando estamos na luta, na correria do dia a dia, o nosso cérebro já espera a dificuldade, mas quando finalmente chega a recompensa, quando as coisas realmente fluem, é aí que surge um vazio inesperado, e junto com ele, vem perguntas que parecem inocentes, mas que te destroem por dentro. Essas perguntas são tipo, será que eu mereço isso? E se eu perder tudo de repente? Será que eu consigo manter esse padrão? Esse tipo de pensamento não é só insegurança, é um reflexo de algo muito mais profundo, o medo de lidar com a responsabilidade que o sucesso traz. Porque vamos ser sinceros, fracassar não exige nada da gente, basta não fazer. Mas crescer exige presença, comprometimento e exige estar lá de corpo e mente. Por que isso acontece? A psicologia explica isso de várias formas. Uma delas é a famosa síndrome do impostor. Pesquisas mostram que mais de 70% das pessoas bem-sucedidas já sentiram que não mereciam suas próprias conquistas. É como se todo resultado fosse fruto de sorte, de acaso ou de alguma falha que os outros não perceberam ainda. E quando esse pensamento se instala, a felicidade vira ansiedade. Em vez da pessoa começar a comemorar a vitória, ela começa a se preparar para o pior. Outra explicação vem do campo da autossabotagem. Eu já falei sobre isso no último vídeo que eu postei aqui no canal, então se tiver interesse em saber mais detalhes, eu vou deixar o link na descrição. Mas de uma forma bem resumida, o cérebro humano odeia mudanças bruscas. Ele prefere um desconforto que você conhece do que algo que você não conhece, mas que pode ser confortável. Então, quando você cresce rápido, conquista algo muito grande ou muda de nível, a sua mente tenta puxar você de volta para o ponto em que se sente segura, mesmo que esse ponto seja uma vida cheia de limitações. Em outras palavras, não é que você não queira ser feliz, é que a sua mente, sem perceber, pode estar com medo da felicidade dar errado. Eu sei bem como é isso. Houve momentos em que eu comecei a sentir que eu estava crescendo, que meus projetos estavam fluindo e que eu estava começando a encontrar o meu caminho. Mas em vez de aproveitar, eu comecei a sentir uma cobrança enorme, como se de repente cada passo precisasse ser perfeito. E foi nesse excesso de cobrança que a leveza sumiu. Eu já não sentia mais a gratidão, eu passei a sentir só responsabilidade. Mas eu aprendi que a felicidade não pesa. O que pesa são as histórias que nós contamos para nós mesmos sobre o que significa ser feliz. Hoje eu enxergo de outro jeito. A minha vida está fluindo de acordo com o meu planejamento e passo a comemorar de alguma forma cada pequena conquista. Então hoje eu consigo parar e pensar. O peso não existe mais, existe leveza, e é exatamente essa leveza que eu quero compartilhar com você. A psicologia positiva mostra que o ser humano tem uma tendência chamada esteira hedônica. Funciona assim: você alcança um objetivo, comemora por um tempo, mas logo depois volta ao mesmo nível de felicidade que tinha antes. É como se a conquista fosse engolida pela rotina. Isso explica o porquê que muitas pessoas não conseguem desfrutar do sucesso. Elas atingem uma meta e imediatamente colocam outra na frente. Em vez de viver o presente, elas estão sempre correndo atrás do próximo degrau. E é nesse espaço entre uma conquista e outra que o medo aparece. Porque se a felicidade não é vivida no agora, ela vira uma cobrança para o futuro. Outro ponto importante vem da teoria da dissonância cognitiva, que é quando as nossas conquistas não batem com a autoimagem que nós temos. Ou seja, quando as nossas conquistas não batem com a nossa autoimagem que temos, o cérebro tenta resolver esse suposto conflito de duas formas. Ou você muda sua visão sobre si mesmo para você conseguir se alinhar ao sucesso, ou você destrói o sucesso para você se aliar à sua visão antiga. E é por isso que tantas pessoas sabotam relacionamentos, carreiras ou projetos naquele exato momento em que estavam dando certo. Agora eu vou te contar de um experimento bem curioso. Um estudo feito em 1987 analisou pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria. O resultado é contraintuitivo.
Depois de alguns meses, a felicidade média delas era praticamente a mesma de antes de ganhar. Por quê? Porque a mente não sabe sustentar estados de felicidade se não estiver preparada. A conquista muda a vida externa, mas não muda a narrativa interna. Outro exemplo vem de atletas olímpicos. Pesquisadores descobriram que medalhistas de prata relatam mais frustração do que os de bronze. Parece um absurdo, mas faz sentido. O atleta que conseguiu a medalha de prata começa a se comparar com aquele que ganhou a de ouro, enquanto o cara que ganhou a medalha de bronze, ele começa a agradecer por não ter ficado sem medalha nenhuma. Isso mostra que a felicidade não é só sobre o que você conquista, é sobre a história que você conta para si mesmo sobre essa conquista. Agora que você entende o porquê que tanta gente sofre quando as coisas começam a fluir, vem a parte mais importante: como lidar com isso. Primeiro, celebre o agora. Aproveite os pequenos momentos sem transformar cada vitória em obrigação. Se você conseguiu algo, permita-se viver a alegria antes de pensar no próximo passo. Segundo, mude a narrativa interna. Quando a sua mente começar a dizer "você não merece isso" ou que vai dar errado, comece a responder: "Eu batalhei para estar aqui, eu estou pronto." Parece simples, mas esse diálogo interno reprograma a forma como você se enxerga. Terceiro, desapegue da perfeição. Você não precisa acertar sempre. O sucesso não é linear. Ele vem com erros e ajustes. O medo de falhar é justamente o que faz muita gente falhar. Quarto, lembre-se do seu porquê. Quando o peso da cobrança vier, volte à pergunta essencial: o porquê que eu comecei isso? Esse porquê é o que vai te sustentar nos dias bons e nos dias ruins. Quinto, crie rituais de leveza. Saia para comemorar, respire, celebre com quem você ama. A felicidade ela precisa ser cultivada ativamente, não só reconhecida mentalmente. A maior virada de chave é entender isso. A felicidade só pesa quando você tenta controlá-la. Quando você solta, quando você vive, ela se torna leve. Não se trata de manter um padrão perfeito, mas de viver um processo constante de crescimento. Eu aprendi que quando a vida começa a dar certo, você não precisa começar a ficar com medo. Você precisa apenas se lembrar que trabalhou para estar aqui e que merece aproveitar esse momento. Então, se você está se sentindo que as coisas estão começando a melhorar ou que está alcançando o que você queria, não deixe o medo roubar a cena. Respira fundo, olha ao seu redor e perceba que pela primeira vez, talvez você não precise lutar, você precisa apenas viver. A felicidade não precisa ser um fardo, ela pode ser leve, e a leveza é justamente o segredo para continuar crescendo. Agora eu te pergunto, será que você está pronto para se permitir ser feliz?